Evangelismo em tempos de confinamento, aproveitando as oportunidades. Eu quero saudar as irmãs do Presbitério Piratininga, quero saudar todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus neste momento. O nosso texto de compartilhamento está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós leremos do versículo 11 ao 21, que diz: Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir o inimigo que ele atacar, e quando estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazer andá-los depressa ao pregar o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão também do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem. E orem também por mim. Peçam para que Deus me dê palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do ministério do Evangelho. Eu sou embaixadora a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Então, Paulo, ele fala isso aos Efésios, e nós podemos observar que Paulo estava vivendo uma situação um pouco parecida com a que nós estamos vivendo agora. Porque neste momento, na história de nossas vidas, queridas, a gente se sente como dentro de um caleidoscópio de acontecimentos e emoções. Nós parecemos que estamos vivendo em meio a um tumulto sem fim. Nosso país parece estar em desordem completa, mas não somente o nosso país. O mundo parece estar à deriva de grandes transformações e transformações malignas. Essa pandemia, ela tirou a vida e o chão de muita gente. Tem causado choro, ranger de dentes. E quando nós andamos pelas ruas, é interessante porque parece que nós estamos fazendo parte de uma série apocalíptica de zumbis. Nós vemos tudo muito calado, tudo muito diferente da nossa normalidade. Do dia para a noite, os nossos compromissos foram cancelados. A nossa rotina foi drasticamente modificada. Os nossos valores e a nossa liberdade foi alterada. E isso é importante observar, porque algumas de nós temos que fazer diariamente escolhas dolorosas. Nós temos que decidir sobre ir e ficar, trabalhar e correr o risco de ser infectado pelo vírus, ou ficar e de repente ser demitido ou não ter condições de pagar as contas ao final do mês. Queridas, quem poderia imaginar que a gente poderia viver um ano de 2020 dessa forma? Mas, contudo, em meio a toda essa desordem pessoal, nacional e mundial, nós devemos nos lembrar, queridas, que o mundo continua sob o controle irrestrito de Deus. Que batalhas estão sendo travadas, tanto nas regiões celestiais como no âmbito terrestre também. Aqui na Terra há uma batalha renhida, a de cosmovisões, porque há duas visões de mundo que são antagônicas e lutam o tempo todo, que é a cosmovisão do reino da luz e a cosmovisão do reino das trevas. Uma pergunta é necessária neste momento. De que lado estamos nessa batalha e qual tem sido a nossa posição em meio a tudo isso? É importante a gente verificar e analisar a nossa posição. Existe o risco, irmãs, de um auto-engano e de uma omissão da nossa parte nesse momento. Existe, e nós devemos entender que atitudes equivocadas, ou mesmo de omissão, ou inércia, ou indiferença, pode nos levar a estar lutando de repente sobre o outro lado, o lado oculto das trevas. Isso mesmo de forma inconsciente. Isso pode ocorrer principalmente quando os cristãos põem as emoções acima da razão.
é preciso vigiar as emoções e as nossas razões. A nossa mente, ela precisa estar corretamente alinhada às Escrituras, para nós não incorrermos em erros graves. Se a gente voltar os nossos olhos para o texto que nós lemos no começo, Efésios capítulo 6, nós vamos ver que o apóstolo escreveu essa carta aos cristãos de Éfeso enquanto estava confinado em uma prisão domiciliar, longe dos parentes, na solidão e na incerteza quanto ao seu próprio futuro. Mas é importante observar, queridas, que em meio a essas dificuldades, ele não se abateu. E de dentro do seu confinamento, ele procurou não ficar paralisado pelas dificuldades. Ele não tinha certeza sobre o seu futuro, mas Paulo tinha certeza sobre a sua missão: pregar o evangelho da paz nesta terra. Então, Paulo exorta os crentes de Éfeso a tomarem posição de combate, procurando recordar aos irmãos que a força para se viver neste mundo não vem de nós mesmas, vem do poder de Deus. E por isso que cada um de nós devemos ocupar nosso lugar no campo de batalha. O principal em tudo isso, queridas, é glorificar o nome de Deus neste mundo caótico, sem Deus. Por isso, os cristãos, eles precisam mais do que nunca entender as dimensões exatas dessa batalha. E sem esquecer que esse combate, ele começou ainda lá no Éden, logo depois da queda. E ele só terminará quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Não podemos nos omitir nesse momento. Não podemos deixar sermos levadas pelo medo e nem pela apatia. Não devemos viver somente para salvar a nossa própria pele, porque nós corremos riscos de sermos encontradas infiéis nessa missão, deixando o nosso posto vazio no campo de luta e fazendo aquilo que não agrada a Deus. Saiba, mais uma vez, que esse lugar na batalha é só seu. Ele portanto, intransferível. Lembrando ainda, minhas irmãs, que Deus, ele opera tanto querer como realizar em nossas vidas. E que tudo seja sempre para a glória de Deus. Por isso, nós devemos mais do que nunca nos revestir de uma armadura toda especial, como forma de nos proteger dos ataques do inimigo. Satanás quer nos derrubar em nossas próprias fraquezas, com táticas e artimanhas infernais. Ele quer nos derrubar, mas Cristo deseja nos amparar nestes dias maus e nos manter de pé. E por isso, ele mesmo providenciou uma forte armadura de guerra, de defesa e de combate para seus filhos e filhas. Primeiramente, nós devemos observar que fazer uso das armas defensivas é uma questão de estratégia. Nós precisamos estar bem para poder entrar no combate. O inimigo, nós temos dois inimigos, que é o mundo, né? O maligno e o mundo. Mas também temos um terceiro inimigo, que somos nós mesmos e a nossa carne pendida para o erro e para realmente a fraqueza. Então, as armas de defesa, elas podem nos proteger desses ataques internos que surgem dentro de nós mesmos. Algumas delas são, primeiro, o cinturão da verdade. Não se esqueça que há uma verdade absoluta acima de todas as outras verdades da terra. Então nós devemos nos aliar a essa verdade suprema e lutar por ela. Procuremos entender onde estamos e para onde devemos ir. Não devemos compactuar com a mentira e os enganos de Satanás. Cristo é vencedor e a sua igreja, da qual fazemos parte, vencerá também. Temos a couraça da justiça. E é por causa dela que nós vencemos. Não por nossa própria justiça ou obras, mas pelo sol da justiça, que é Jesus Cristo, o justo. Temos os sapatos do evangelho da paz. Precisamos deles para que andemos depressa e sem impedimentos. Pregar o evangelho, queridas, é urgente. Temos o escudo da fé. Não é a fé do pensamento positivo e nem fé de força interior, mas a fé salvadora, dada a nós pelo Pai, que nos fez enxergar nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo e nos salvou. E a oração é o exercício dessa fé verdadeira. Aí é por isso que nós vemos Paulo dizer para nós: fiquem alertas, não desanimem, continuem orando fervorosamente. Orem também por mim, eu quero ter mais oportunidade de pregar o Evangelho. Mesmo estando confinado, sem poder sair, eu desejo que o Senhor coloque nos meus lábios palavras certas e ao abrir da minha boca, eu possa realmente aproveitar todas as oportunidades.
Temos também o capacete da salvação, que é uma mente transformada pela palavra trazida a nós pelo amado Espírito Santo. Ele nos traz a certeza de que o final está todo selado. A vitória final é de Cristo e a nossa completa redenção já está garantida nele mesmo. Por isso nós não temos que temer. E temos também a espada do Espírito, que é a nossa arma ofensiva para ataque e avanço da nossa santificação. Viveremos pela palavra de Deus. Devemos fazer uso dela contra os ataques malignos. É preciso fazer, queridas, da palavra de Deus os nossos óculos de correção, que serão capazes de pôr o mundo sob o foco da soberania de Deus. Quando o mundo é visto sem os óculos da palavra de Deus, ele parecerá caótico, cambaleante e até perturbador. Mas quando enxergamos sob a perspectiva da criação, queda e redenção em Jesus Cristo, ele parecerá seguindo o curso dos propósitos de Deus. Então os eventos não aparecerão caóticos, neutros, aleatórios e descabidos. Os nossos dias não estão soltos. Os eventos, eles estão bem conectados e balizados pela vontade decretiva de Deus. Cristo nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, jamais negligencie o uso dessa armadura. E bem aqui neste ponto, nós devemos fazer uma séria avaliação sobre as nossas convicções. Estou pronta a servir ao reino de Deus em meio a esse caos social? Se já estou pronta, eu preciso então entender os tempos e as épocas. Não se deixe confundir, nem se amedrontar pelas más notícias. E também, o que está acontecendo é da vontade de Deus? Se sei que é da vontade soberana de Deus, eu devo me aquietar e confiar. Como devo me portar em meio a esse confinamento? Cuidando de mim mesma, da minha família cristã e da minha casa. Eu tenho que procurar ficar atenta às oportunidades que o Senhor colocar diante de mim para glorificar o seu nome. O que fazer com a minha própria dor e ansiedade? Como posso descansar e confiar se corro perigo iminente de morte? Então eu devo aquietar meu coração e dar testemunho de força e fé, procurando ter um andar de testemunho, de confiança em Deus, evitando o desespero. O desespero é um mau testemunho. A morte e a vida são decretadas por Deus e nós não devemos temer. Por que estamos sendo afligidos por essa pandemia? Porque o mundo caído está longe do seu Criador e sofrendo as penas da queda. Todos estamos sujeitos a doenças e à morte física, mas o Senhor pode nos dar alívio das tribulações, como nos mantemos esperando pela sua palavra. Então é necessário que interpretemos biblicamente os acontecimentos. A natureza geme esperando a restauração. O mundo vai de mal a pior até a vinda do Senhor nas nuvens com todo o seu poder e glória. Bem, queridas, estando com o nosso interior ajustado e estando certo dessas perguntas que a nossa alma às vezes almeja fazer, então nós temos que ficar focadas na nossa missão. E mesmo estando confinadas, nós procuramos servir ao nosso Senhor. Agora eu quero fazer algumas dicas de como comunicar o Evangelho com amigos e parentes, mesmo estando em confinamento como nós estamos hoje, atualmente. Primeiro, as epidemias sempre foram realidade aqui na Terra. Elas seguirão acontecendo. Aqui e ali se apresentarão e terão que ser encaradas e vencidas. Mas enquanto estamos confinados, nós devemos nos ater a cumprir o propósito de Cristo, né? Então, de casa, nós temos as nossas redes sociais, que pode ser um instrumento valioso na pregação da palavra. Então, nós queremos aconselhar a você a usar muito bem esse instrumento. Mas algumas coisas são necessárias entender. Primeiro, aproveite para usar a estrutura da igreja nos cultos online. Então, prestigie esse esforço da sua igreja, divulgando, compartilhando os links, né, desse momento, chamando seus parentes para ouvir, se for possível. E depois compartilhar, né, a partir do canal essas pregações. Mande versículos e textos pequenos de fácil leitura. Não mande muito texto grande, porque eles não lerão. Evite mandar mensagens de autoajuda e coisas desnecessárias. Jogue a semente todos os dias. Ofereça suas orações em favor das pessoas.
Se não fores do grupo de risco, se ofereça para buscar algo para esses amigos e parentes. Ir a alguma farmácia ou supermercado, socorrer em alguma coisa. Porque através desse altruísmo, você poderá mostrar compaixão e misericórdia, para que eles saibam que pode contar com você quando as dificuldades surgirem. Se você sabe que alguém mora só, ligue e converse de vez em quando, quebre o gelo, ajude essa pessoa. Ficar só, completamente só, é muito difícil. Então seria um modo de testemunho também. Quanto a fazer parte de grandes grupos de WhatsApp, por exemplo, de trabalho e família, saiba que se você falar sobre Deus a um grupo grande demais, haverá grande chance de que eles o rejeitem e apelem para a neutralidade. Então eles dirão, nenhuma religião é permitida aqui. Ou, religião não se discute. Ou ainda, religião, cada qual tem a sua. Então, conversas individuais são muito mais bem-sucedidas que conversas em grande grupo, e as pessoas desagregadas desse grande grupo, elas costumam ser mais receptivas e perdem a vergonha até de expor seus sentimentos e agonias. Outra coisa, nunca prometa cura ou solução aos problemas, mas sim se coloque como apoio e ajuda naquilo que for possível e que possa aliviar o fardo daquela dificuldade. Nós devemos ter consciência de que os seres humanos nunca são neutros. Ou adoram a Deus ou se afastam dele. O coração humano ou está direcionado para Deus ou está contra ele. Então, quando nós falarmos de Deus às pessoas, nós não devemos separar a lei do evangelho. Elas caminham juntas, né? Ninguém pode entender o evangelho da graça sem antes entender a condenação do pecado para toda a humanidade. Não esqueça disso. Não estimule a fé na fé. Pensamentos positivos e uma vida cheia de ajuda aos pobres não são suficientes. O mundo não pode, através de boas obras, convencer a Deus de que Ele é bom e merece a salvação. E por mais honesto que seja uma pessoa, ela não pode se achegar a Deus por seus próprios méritos. Isso nós já sabemos. Não podemos deixar que haja esse tipo de entendimento. Então, deixe claro que quando nós nos compararmos com outros homens, poderá ser que sejamos mais justos do que eles. Mas se nós nos compararmos com Deus Santíssimo, não teremos a menor chance. Então, nunca diga que Deus ama um incrédulo, porque isso não é verdade. Se sabe que uma pessoa não é convertida ao Evangelho de Cristo, não fale isso, porque ele está em oposição a Deus. Deus só ama a seus filhos, porque enviou seu Filho para o resgate deles. No entanto, nós sabemos que Deus cuida de suas criaturas através da graça comum, e que Deus ouve a oração de um coração contrito e abatido. E por último, queridas, não podemos tornar o evangelho mais digerível, jogando açúcar no câncer. Olha, o salário do pecado continua sendo a morte eterna. Só Cristo pode levar o homem até Deus. Então pregue essa verdade em fé. Espere que o próprio Espírito possa agir. E para concluir essa breve palavra, nós devemos nos lembrar que a cada tempo nós temos que descobrir na palavra de Deus qual é o esquema divino em tudo isso. É certo que só conseguimos ver uma partícula dos acontecimentos, mas o Senhor tem a história humana em suas mãos. E Ele tem sempre bons propósitos em todos os seus feitos para com seus filhos amados. E somos, nessa luta toda, combatentes de Cristo, revestidos por Ele para lutar essas lutas do Senhor. Eu quero terminar, então, esse momento lendo João capítulo 12, versículo 21. Eu uso aqui a versão Nova Bíblia Viva, que diz: aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai honrará. Então, eu quero agradecer a todas pela atenção e que Deus nos abençoe sempre.